Pessoal do Futebol Ilimitado, se encerrou agora há pouco o clássico em São Paulo. O choque rei do estresse pós-traumático do Palmeiras, né? Após duas decisões perdidas, né? Derrotado o Palmeiras contra Flamengo e contra a Defesa e Justiça nas duas Recopas, né? Uma Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. Enquanto que o São Paulo vem da sequência engatilhada no retorno do futebol no Campeonato Paulista, com uma sequência de 4 jogos, né, em menos de uma semana, todas com vitórias. Vitória contra o Palmeiras hoje, na quarta-feira havia vencido o Guarani, na segunda-feira venceu o Bragantino e no último sábado venceu o São Caetano, ou seja, o São Paulo 100% em uma semana, um fato histórico aí, tudo bem que descansou bastante, ficou um bom tempo sem entrar em campo, mas aí conseguindo ter em três partidas no mínimo, né, a equipe considerada titular, resposta em bom ritmo, né, e em boa performance, digamos assim, não só de resultado, mas como de futebol jogado e de proposta também, né, de ideias principalmente. Vamos começar do início, tá? Qual a principal diferença do São Paulo do Crespo perante ao São Paulo do Fernando Diniz em relação a dinamismo e proposta? Eu gosto do Thiago Volpi, acho ele um dos melhores goleiros do Brasil, assim, sei que tem melhores, o Everton, Diego Alves, né, por aí vai. São muitas opções, mas eu gosto do Thiago Volpi, é um bom goleiro. A bola não volta mais tanto nele como voltava antigamente, e aí eu vejo uma esfera de mudança de ritmo, entender a capacidade que o goleiro tem para entrar no eixo de uma dinâmica de jogo, de uma dinâmica de futebol. A bola hoje bateu muito nos 3 zagueiros, hoje o Léo Pelé mais empenado pelo lado esquerdo, por dentro o Bruno Alves e pelo lado direito o Arboleda, ou seja, adiantando mais os jogadores, né? O Reinaldo e o Daniel Alves, né? Que por boa parte do jogo praticamente jogando como meia, tendo liberdade para acionar Igor Gomes e Luciano, junto ali do Nestor, né? Que também fez o meio campo do lado do Luan. E o Pablo mais à frente, uma estrutura que é teoricamente ofensiva e que preza um pouquinho mais pela resposta nos erros do adversário. Foi assim que saiu o gol, uma saída de bola equivocada, né, uma boa recuperação antes do Empereur, depois o goleiro pegou a bola e na sequência o Scarpa dividiu mal, a bola foi recuperada pelo Daniel Alves, que só cruzou, né, tinha à frente o Luciano, tinha à frente também o Pablo foi e guardou. Um dos raros lances do jogo que Daniel Alves não dividia com o Felipe Melo. Eles que foram parceiros de Copa do Mundo, estiveram juntos naquela seleção brasileira em 2010 na África do Sul, naquela Copa que a Holanda eliminou a seleção brasileira. Mas enfim, Palmeiras veio com um time mais mesclado, né? Algumas figuras que não estão aí, não vinham jogando, como é o caso do Vitor Luiz, o Danilo Barbosa, que é novidade, que veio do exterior, né? Não conheço muito bem o futebol desse jogador, mas está ali ainda tentando se encontrar dentro das opções do Abel Ferreira, né? Ele vê o Danilo Barbosa ali como um segundo volante, talvez, jogando próximo ali da linha de 3 ali com o Felipe Melo e o Zé Rafael. Os corredores foram muito pouco acionados pelo Palmeiras, né? Fora até do padrão normal. Geralmente o Palmeiras gosta de jogar em velocidade. Hoje foi um jogo muito mais de cadência e isso foge um pouco das características alviverde. E, aliás, se a gente for também levar em consideração esses 2 últimos jogos, que de feras foram bastante desgastantes, né? O Luiz Adriano talvez seja um dos poucos, né, que esteve presente nas 2 decisões que jogou hoje. Junto dele também estava ali o William Bigode. O William Bigode já não tem mais arrancada de outrora, não ajudou em nada o Palmeiras na partida de hoje. São Paulo, mesmo com uma defesa um pouco mais estagnada, não era tão leve, digamos assim, conseguiu não eferir muitos problemas quanto ao ataque palmeirense. Isso é um problema, porque o Palmeiras tinha bastante gente para gatilhar, né, como o caso do Zé Rafael, o caso do Scarpa, mas não conseguiu ser incisivo no setor de ataque. É um problema que precisa ainda ajustar o Abel Ferreira. Tem poucas partidas, né, válidas pelo Campeonato Paulista. O Palmeiras até aqui tem que ainda disputar, chegar junto. Esse clássico não pode servir como parâmetro, né, pelo menos em questão de postura, para o time palmeirense. A pergunta é, já dá para elogiar o São Paulo do Crespo? Já dá para fazer uma análise mais forte em relação ao futebol do São Paulo? Já dá para dizer que o futebol do time do Crespo é convincente? Já consegue convencer?
acho que dá para sim, é claro, deve ter nas devidas proporções. Afinal, o time dele só disputou apenas o Campeonato Paulista, aliás, não teve descanso, né? O único descanso / treino que o São Paulo teve foi na parada do Campeonato Paulista, porque o time já começou o Paulista com a equipe principal, né? Naquela época, após o Campeonato Brasileiro. O encerramento do campeonato se cessou ali no meio de semana, e no fim de semana o São Paulo já estava jogando com o seu time principal, o Paulista. Mas já dá para elogiar. Acho o futebol, até aqui das partidas que eu consegui ver, né, com boas ideias. Tem ainda jogadores para entrar aí nos eixos, talvez o Miranda. Hoje o Igor Gomes se mostrou uma peça realmente importante de 1 ano, 2 anos para cá, porque fez o seu 100º jogo com a camisa do São Paulo. Praticamente participou dessa semana ativa do São Paulo no Campeonato Paulista. Para a semana, início dos trabalhos na Libertadores, o São Paulo precisa convencer, já que nas 2 últimas Libertadores que o São Paulo disputou, numa ele foi eliminado na fase pré-pré, né, como eu costumo carinhosamente falar aqui no canal, e na última ele não passou da fase de grupos, né, sendo inclusive eliminado na Copa Sul-Americana. Assim que chegou, saiu fora para o Lanús. O São Paulo, pela camisa, pela importância internacional, precisa valorizar a Libertadores nessa oportunidade. Acho que vai ser bastante importante o São Paulo levar a sério. Não digo que vai ser campeão, é muito difícil, tem muitos times na frente dele nessa disputa, mas acho que vem com um time mais pronto para encarar pelo menos de frente e tentar levar o tricolor paulista longe. O Palmeiras precisa de alguma reflexão, não é à toa que a semana foi ruim. Acho que algumas coisas precisam ser refletidas, né? Não pode soar como normal, apesar de que eu entendo a perda de peso que se tem o clássico, o Choque Rei, com uma sequência de jogos frenéticas, né, como essa. Pode virar até um jogo meio esquecido ali no meio da tabela do ano, do Campeonato Paulista. Perde o impacto que tinha antigamente, de maneira natural, a derrota, assim como a própria vitória, perde um pouco o impacto, mas a necessidade sim de reflexões. E aí são muito particulares, se entende, né, que isso cabe apenas ao treinador, as melhores alternativas, as melhores escolhas a serem tomadas daqui para frente. O Palmeiras também tem Libertadores aí no meio de semana, né? Vai receber aí o Independente Del Valle, que é um bom time, né, no seu grupo. E o Defensa e Justiça, mais uma vez aí, acabou de disputar a Recopa contra ele, vai disputar novamente jogos válidos pela Conmebol Libertadores contra a equipe argentina. Enfim, equatorianos, tem também a Universidade do Peru. O grupo não é lá dos mais tranquilos, mas também não é nenhuma dificuldade extrema, né? Não é carne, não é filé de frango, mas também não é carne de pescoço. Vamos ver como vai ser a atitude do atual campeão da Libertadores, o Palmeiras, na competição. Isso aí, pessoal. Valeu aí por todo mundo que acompanhou a nossa análise do clássico do Choque Rei. A gente volta em breve aqui no canal, viu? Valeu!